Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e no vídeo de hoje eu vou falar ainda sobre backup com o pessoal da Kingston. Foi um bate-papo bem interessante também sobre a melhor forma de armazenar dados em até grandes volumes, para quem tem muito vídeo, muita coisa gravada. Então nesse bate-papo eu consegui colocar a minha situação real, o pessoal da Kingston, para conseguir alguma orientação sobre qual seria o melhor caminho para preservar os meus dados. Lembrando que hoje eu tenho mais ou menos 8 gigas de informação, então tem bastante coisa. E aí eu estou me organizando para renovar aqui a frota, né? Já cheguei a comprar um HD, mas aí eu estou vendo como é que eu faço, porque eu estou super no limite e preciso organizar, deixar o meu backup seguro e assim super bem cuidado. Então eu mostrei a minha situação e nesse bate-papo consegui umas dicas muito interessantes que devem ser úteis para todos vocês também. Vamos nessa? Então vamos lá. O que acontece? Hoje é assim, eu tenho um perfil, vou aqui até passar para comentar com você, tá? Agora eu vou te passar as informações aí de forma verbal. Hoje eu tenho, de backup, eu tenho um HD de 2 teras com 144 gigas livres, um segundo HD de 4 teras com 679 gigas livres, sendo que o primeiro é o que eu chamo de backup estacionário, são vídeos do canal de algum tempo atrás, tá? E esse segundo, ele tem todos os meus documentos que estão na nuvem, mais fotos, mais vídeos pessoais, e isso tudo totaliza 342 GB, e mais um backup estacionário, né? E aí, somando tudo isso, chega nos apenas 679 GB livres. Tenho um terceiro HD de 2 teras, com 135 GB livres, e por fim, um de 2 teras, que ele é dividido, ele faz backup num Mac com 928 GB livres e 307 livres na partição do Time Machine. Tá? E tenho um SSD que é de guerra para levar para cima e para baixo, para poder gravar as coisas como é que chama? No iPhone, porque hoje o iPhone, quando você vai gravar em ProRes com o modo log, você precisa de um HD espetado ali, no SSD espetado. Sim. Então, o cenário é esse. A maior parte, pelo menos metade desses HDs, já tem por volta de 7 anos de uso, e o de 4 teras tem 5 anos de uso. Então, e aí, além disso, tem aqueles 342 gigas, eu estou utilizando de forma, né, fazendo a sincronização no Google, na nuvem do Google. Sim. Então, basicamente é isso. Eu tenho 200 gigas de nuvem, e aí, como que eu coloco esses 342? Porque é aquela história das fotos, lembra? Sim. Que o Google resolveu contabilizar, acho que no ano passado, até então não Não contabilizava. contabilizava. Então eu comecei a crescer, estou crescendo, já estou mais ou menos na metade, um pouquinho para cima dessa nuvem, por conta dele começar a contabilizar. E eu faço um vídeo por dia da minha vida. Então, são Sim. no mínimo 365 vídeos gravados depois de editados, né? Dá até mais, né? Contando os Sim. pedacinhos e do material bruto. E eu guardo o material final. Eu não costumo guardar o material bruto. Então, hoje é assim, eu trabalho com um MacBook Pro, e então eu preciso sempre estar numa solução externa. Eu acabei optando por HD externo, porque é mais fácil de guardar e é mais barato do que um NAS, por exemplo. E é Sim. muito mais barato do que um NAS. E eu tenho essa facilidade de poder, né, acrescentar outros sempre que necessário, outras peças Sim. sempre que necessário. E aí a dúvida de sempre, né? O que eu fazia muito no passado, a cada 2 anos eu trocava de um HD. Depois eu fiquei meio relaxado. Mas antigamente, a cada 2 anos eu trocava o HD mais velho por um mais novo de maior capacidade. Só que aí, agora, com o vídeo, ficou mais complicado, um pouco Sim. mais caro de fazer, mas ainda é necessário, não tenho como escapar disso.
Então fica essa dúvida, né? Eu tenho muito leitores, sou amigo de muitos produtores de conteúdo que têm esse mesmo problema. Nem todo mundo quer investir aquela grana num NAS, mas ao mesmo tempo, com HDs externos, será que eu estou fazendo certo? Muita gente trabalha com notebook. Eu tenho muito inscrito no canal que trabalha com tablet, que tem o computador na empresa e em casa usa um tablet, não usa nem computador. E faz os backups num HD externo e na nuvem. Então, assim, fica a dúvida, né? Qual é a melhor forma de fazer backup neste nível, né? Quando você tem bastante vídeo, um número grande de dados sendo gerados de forma recorrente, né? Todos os Sim, dias. sempre, sempre. Bom, ótimo, ótimo cenário, ótimo panorama, ótimo questionamento, né? Do Uhum, meu lado, como fabricante, esse é o tipo de questão que a gente gosta de ouvir, que a gente pode aproveitar para falar de diversos pontos, diversos aspectos de várias coisas. Quando a gente olha, e aí, tirando um pouco a camisa da Kingston, né? Olhando o seu cenário que trabalha com muito HD, que é a realidade aqui no Brasil de muita gente mesmo, que precisa armazenar grande volume de dados e até vou dizer aí, há uns anos atrás não tinha uma opção em SSD que fosse capaz de armazenar tantos dados. A gente uhum, ficava refém aí dos planos que a gente tem na nuvem, dos HDs que a gente tem no mercado, e você ainda tinha essa uhum. consciência de fazer um rodízio dos HDs mais Sim. antigos, que não dá para a gente confiar muito, né? É um Não. backup, é uma mídia de armazenamento, mas a gente sabe que com o tempo pode estar parada na gaveta. A hora que você ligasse um motorzinho lá, deu algum problema, alguma coisa, você não acessa mais aqueles dados. Sim. Então, como que eu digo que seria um cenário ideal? Vamos tirar aí a- algumas restrições financeiras da história. Vamos Aham. pensar pelo cenário ideal, custo-benefício, mas a gente vai redesenhando o que eu vejo aí ponto a ponto. Tá. Primeiro, você trabalhando no seu MacBook Pro, você realmente precisa de uma mídia externa, não tem jeito como escapar isso aí. O que a gente tem hoje, né, que a gente está introduzindo aqui como Kingston no Brasil, é o SSD externo. Eu acho que passar a utilizar o SSD externo hoje, ok, que a gente não tem aí com um custo-benefício um SSD externo de 4 teras, mas o de 1 Aham. tera, o de 2 teras, que dá para fazer dois trabalhos ali e você fazer essa transferência para onde você armazena o trabalho final, já seria uma porta de entrada de você não só agilizar o processo do trabalho, como Uhum. você ter uma garantia melhor de estabilidade. Vamos supor, o seu HD externo que você usaria para fazer esse movimento, essa movimentação, é o HD mais frágil de toda a cadeia, porque é o primeiro ponto que está em movimento, que você Aham. conecta, desconecta, troca de um lugar para o outro, que você mexe. Então, essa é a mídia crítica, é da onde eu começaria a renovação. Aham. Você com SSD externo, primeiro, você perderia essa questão de se preocupar, tipo, poxa, quanto tempo eu já estou usando esse HD? O SSD ele não vai envelhecer, ele não tem esse risco, mesmo que você grave, sei lá, 500 gigas de dado todos os dias, novos nele, né? A gente prevê aí um uso de pelo menos 5 anos, e assim, estou falando 5 anos, dá garantia, mas eu suponho que para vídeos, para um conteúdo mais tranquilo, que não é um programa rodando ali em cima, Aham. você conseguir se gravar aí, é, brincando, pelo menos quase que a capacidade inteira todos os dias. Vamos dizer, metade é uma estimativa legal, Aham. né? E você consegue monitorar isso com software. Você consegue ver, falou, pô, peraí, eu já estou na metade da vida útil, passaram 6 anos aqui, né? Aham. E aí você consegue monitorar. Então, a primeira parte é você ter uma mídia mais confiável para fazer esse transporte ainda com mais velocidade. Tá. O segundo ponto, né, a gente vê a nuvem, ela tem uma limitação, não só de capacidade, mas é uma outra coisa que eu sempre chamo a atenção quando eu falo de backup. A nuvem nunca deve ser o único backup que a gente usa. Né? De contas, você está salvando suas informações num computador de outra pessoa, né? É Sim. basicamente isso. Se aquele, não vou dizer que um grande servidor vai cair, vai deixar de ter acesso. Não, é difícil isso acontecer. Se tiver uma Mas, invasão na sua conta, né? Esse é o. exatamente, os dados. Se você usou a mesma senha num site e aquele site não era original, ou você digitou em algum lugar e era uma página falsa, ou estava no equipamento que tinha um malware ali e acabou capturando a sua senha, a É, pessoa tem acesso aos seus sim. dados, pode E trocar.
Yuri, o que teve de grandes, tanto produtores de conteúdo quanto até sites de tecnologia que perderam canais nos últimos tempos, né? Então, Pois se o cara é, perdeu o canal, é o mesmo login, né? O cara chegar ali exatamente, né? no Google Drive, Ah, vamos tentar esse e-mail é aqui, a você mesma já porta, tem. né? Se ele abrir Exato. uma, é a mesma porta. Então, o risco é Então, grande, né? um risco muito grande. As informações que estão lá, geralmente, não devem ser as mais sigilosas, não devem ser importantes, ou se for alguma coisa importante, você esteja ciente que está num computador de outra pessoa, que se cair em outras mãos, você esteja preparado para aquilo. Né? Aham. Mas é um backup importante de se ter, né? Mas não é para ser o único. E aí a gente passa para o outro armazenamento, que é o frio, como você mesmo chamou, que o NAS é uma coisa cara da gente ter, e até mesmo o NAS, pelo NAS, é só uma praticidade de armazenar essa informação, é uma forma de você organizar num equipamento de rede, que você consegue acessar via rede, que você consegue ter ali, verificar a saúde, a integridade dos dados com uma maneira mais fácil, mas, como você mesmo disse, é uma coisa cara que você consegue fazer isso através de outros HDs e guardar. Né? Uhum. Você tem os seus HDs, você faz o seu backup. Qual que é o problema? O envelhecimento desses HDs. Sim. Né? Essa questão de, ele está ali guardado, não está ligado, não está suscetível aí a um desligamento inesperado, alguma coisa que pode danificar o HD, mas vai saber se, sei lá, tá numa gaveta e não vão bater essa gaveta, tá Sim. num equipamento que não vai Alguém vai cair em algum limpar a momento. Alguém estante. vai limpar ali, passa a vassoura ali, Sim. né? E É também tipo, picos de energia sempre podem ser algum problema, né? sempre que está ligado, é até uma das coisas que eu recomendo para quem armazena informações em HD e são dados frios, não são coisas. Vamos supor, você tem aí, você falou de uns 3, 4 HDs que você usa para guardar arquivos diferentes. Aham. Né? Eu tenho um NAS, né? Eu tenho o meu, é assim que eu fazia, é assim que eu faço, mas eu mantenho ele desligado. Eu só Tá. ligo realmente no momento que eu vou salvar, justamente para evitar uma queda de energia, Sim. um trabalho inesperado. Mas, por outro lado, hoje a gente tem SSDs grandes para substituir esses HDs. Às Uhum. vezes, na hora que deu aqueles 5 anos, né, que você já está chegando aí nos HDs mais velhos, que já está perigoso mesmo, né, 2 teras, hoje tem SSD de 2 teras num custo acessível. Talvez fosse a hora de você começar a migrar esses dados para um SSD. E ali você pode até mesmo, se são arquivos antigos, deixar na gaveta, não tem problema de Aham. baterem aí, porque o SSD vai estar guardado. Ou até mesmo, se for ficar ligado, é muito menos suscetível a uma falha por oscilação de energia, pela questão mecânica mesmo. Né? Sim. Então, esse aí é o segundo ponto, né? E ainda digo, substituir esses HDs pelos SSDs aos poucos, como a gente fazer de bateu a hora de trocar o HD, botar o SSD, Uhum. botar um HD novo na época, né? Era o saudável. Hoje colocar um SSD é uma coisa que tira essa preocupação de você precisar. Aquele SSD não vai precisar ser trocado por tempo depois. Sim. Né? Você armazenou aqueles dados, encheu aquele SSD, a saúde dele, a vida útil daquele SSD provavelmente vai estar 100%, 99% o resto da sua vida. É um. Inclusive, Yuri, é engraçado, desculpa te cortar, mas eu vi Não, uma por favor. pesquisa um tempo atrás, acho que foi divulgado o ano passado, de uma empresa de dados mesmo, mas que trabalhava com dados não para consumidor final, para grandes empresas. E eles fizeram uma análise da vida útil de HDs e de SSDs, e assim, deu uma diferença bem grande de número de falhas com o decorrer dos anos. O número de falhas ou perda de dados era bem menor no SSD do que era no HD. Então eles assim estavam aos Sim. poucos migrando, eles estavam fazendo esse movimento, migrando para o SSD todo o parque, né, que eles tinham ali, porque a durabilidade era muito maior, né? Sim, e assim, isso é estatístico, né? Qualquer Aham. estudo que a gente vai fazer, a gente vai verificar isso, não tem como comparar um equipamento eletrônico com um mecânico, né? Sim, A sim, falha mecânica é uma coisa imprevisível, né? Com tempos de uso, né? Você vai olhar um HD, na verdade a garantia dele é cerca de 1 ano, né? Geralmente é 1 ano. sim. O SSD, modelo corporativo, a gente fala de 5 anos, modelo de entrada a gente fala de 3 anos, já é muito mais tempo É, do que é o nem a triplo, né? própria Começa com o garantia. triplo, né? Pois é, né? E assim, isso seria o segundo backup, né? Então, o que a gente quer é estar na nuvem, o mais importante, aquilo que a gente precisa, mas a gente precisa ter o backup frio deles. A gente precisa ter também, o ideal é ter mais um backup,
sabe? O Aham. terceiro backup é aquele que a gente geralmente esquece de fazer, aquele que a gente deveria fazer de tempos em tempos. Não precisa ser todo dia, pode ser uma vez por mês, a 6 meses, pelo menos uma vez por ano, e que não vai ficar no mesmo lugar que está Sim, sim. todos esses dados. Porque se acontecer, sei lá, tem várias desgraças que eu poderia mencionar, um incêndio, poderia, sei lá, entraram na minha casa e levaram o meu computador, pegaram as coisas que estavam aqui junto, viram, ah, nossa, isso aqui deve valer, né? Nunca se sabe, né, com a situação atual, o que a gente pode ter aí de surpresa, Aham. né? E se a gente não tiver esse backup em um outro lugar, os dados foram todos juntos, com certeza vão ser Acabou, né? descartados, né? Tipo, provavelmente não vai ser alguém que sabe o valor daquela informação que está Sim. ali, né? Mas a gente precisa ter um backup em um outro lugar. Essa Yuri, é a inclusive eu lembro sempre disso, eu não faço, tá? Mas eu lembro sempre disso, do tempo que eu trabalhava só com blog de tecnologia, eu lembro que lá para trás, esse é um assunto recorrente na minha vida, porque eu sempre comento como eu estou fazendo o backup. Tem muita gente que se interessa e é uma pauta legal porque ela sobrevive por anos, né? Não é tipo lançar um novo iPhone que depois que passou o hype acabou. Backup é uma preocupação para a vida, né? E aí eu cheguei a ver várias vezes comentários, pegou fogo na minha casa ou roubaram a minha casa e meu backup foi embora. Então pois é, eu né? sempre fiquei com isso na cabeça. Falei, gente, se acontece um negócio desse, acabou, Não, né? Foi tudo embora, né? E um pois é. deles, né, dessa longa história de vários, né, que comentaram que tinha acontecido isso, ainda teve confusão em casa, porque eram as fotos do casamento e do nascimento do filho. Então, Nossa. você não recupera mais, né? Você não tem o que Não, não fazer. tem, Não, não tem o não que tem. fazer. É complicado, é complicado. Ah, e aí, por isso que eu falo, a gente precisa sim ter, usar a nuvem, é um recurso que a gente tem hoje, mas a gente não tem que contar com ele exclusivamente. E aquilo que for realmente importante, salva aí num outro SSD externo, E não deixa na deixa no casa mesmo da lugar, sogra, da mãe. vai lá, leva para ela. Né? Ou Sim, na pior das hipóteses, não tem como deixar em outro lugar, ok, o fogo pode ser que leve, mas deixa num cômodo lá separado, num lugar que não tem nada a ver. sim, Né? sim. A gente começa a pensar nessas coisas. Então, Verdade. o ideal é assim, né? E é aquilo, todos os equipamentos, né? Qualquer coisa, tem uma suscetibilidade à falha, né? Igual a gente também fica doente, né? Nem a Sim, gente sim. que se cuida, toma vitaminas, tem alimentação, uma vez ou outra acaba ficando doente. Uma unidade, por mais segura que seja, ela pode falhar, né? E a Aham. gente tem que estar preparado, ter o hábito. É uma coisa que Sim, não é um trabalho que, nossa, coisa chata fazer o backup. A partir do momento que você entende a importância daquilo e faz no automático, né? É uma sim. coisa que evita dores de cabeça tremenda, né? É Imagina verdade. perder as fotos do nascimento, do casamento, coisas Sim, importantes sim. assim, Eu né? vejo assim, hoje eu não consigo guardar tudo que é do canal na nuvem, porque assim, quando você passa de 2 teras, a nuvem, Pois é, o principalmente, salto o salto é absurdo e a nuvem fica inviável para o consumidor final. Eu acabo utilizando normalmente mais para família, fotos e vídeos de família e os documentos da família também, e os meus de sim, trabalho, dos trabalhos que eu fiz no decorrer da minha vida. Então, isso fica na nuvem e fica normalmente em 3 HDs. Como é uma sessão muito pequena, né, juntando tudo, hum, eu acabo deixando sempre em pelo menos mais 2 HDs em casa. Então eu sim, fico com um backup triplo, ainda no mesmo lugar, mas pelo menos eu sim, tenho um socorro caso eu tenha algum problema no backup físico mesmo. Eu tenho o backup do backup. uhum, Agora, para esse movimento todo de gravação de vídeo, isso é um desafio para mim. Que é assim, é, imagina que hoje, somando tudo, dá uns 8 gigas, mais ou menos. Então, você ir montando um cenário, né, desses 8 gigas ficarem em SSDs e ainda terem o backup do backup, é não, puxado. O que provavelmente eu vou tentar caminhar vai ser primeiro ter esses 8 gigas em SSDs, mas mantendo os sim. HDs. Que aí Sim, é o uma HD vira o mídia. backup do backup. Exatamente, é o segundo backup, então beleza, dá para sobreviver com ele. E aí mais para frente eu faço mais uma atualização do parque para depois sair, né, dos HDs e ficar com duas cópias, vamos dizer, Sim, dos SSDs.
Seria, acho que, o melhor cenário, então. Esse seria o melhor cenário, com certeza. E quando a gente. E até muita gente às vezes me pergunta do NAS, né? Ah, tá, e se eu montar um SSD com um NAS com SSDs? Uhum. Ótimo cenário. Né? Mas aí eu entro de novo naquela questão da performance. Quando você está trabalhando com SSD externo, né? Que nem o Kingston XS1000, XS2000, que são produtos feitos para isso, a velocidade do SSD na porta USB, depende da sua porta USB, mas vai até 2 gigas por segundo nas mais Aham. modernas. A rede vai ser o limitador do NAS, então às vezes Sim. você vai ter SSDs que permitiriam alta velocidade na sua rede, mas você vai copiar os arquivos para lá em meros 200 megas por segundo, limitado por uma conexão Sim. de 1 Você gigabit com a rede. subutiliza completamente, né? Pois é, então, pensando aí em cada vez a gente vai ter vídeos mais pesados, a resolução está aumentando, a taxa de bits que a gente usa está aumentando, tudo está crescendo, o volume da mídia é cada vez maior, né? Aham. Por outro lado, a gente vê com a evolução aí da tecnologia, hoje a gente já tem SSDs de 8 teras, ok que o de 8 teras está caro, mas o de 2 teras, até pouco tempo era, nossa, caro demais, nunca vou ter um SSD de 2 teras. Aham. Mas hoje você compra por um valor bem acessível, o valor que eu acho que eu paguei no meu primeiro SSD de 120 gigas, hoje eu compraria um de 2 Olha teras. só que É, diferença. então já dá para a gente começar a pensar e desenhar essa transição. Uhum. E aí, fazendo essa primeira etapa dessa forma, com certeza, na época que você for fazer a segunda transformação aí para SSD, já vai ser um momento que não vai ser o de 2 teras que vai estar num custo acessível, vai ser o de 8 que vai estar num custo acessível. Sim, Já sim. dá para imaginar esse crescimento de dados. Então, Aham. E da aí mesma você vai forma que a gente vê. diminuindo a quantidade de Exato. SSDs, né? Inclusive, eu tenho um cenário muito parecido, né, com esse do NAS que você falou de limitação de uso, mas por falta do hardware correto aqui. O que que acontece? Não, acho que o SSD que você na época me mandou Uhum. do Dell G5 era um SSD na época de 2 teras, só que desde aquela época, quando eu me desfiz, que eu devolvi, né, para a Dell aquele equipamento, e acabou desfazendo o negócio. Aí eu retirei tudo que eu tinha colocado nele, inclusive esse SSD, que virou um SSD externo, só que ele está numa gaveta de SSD. Então, assim, não é o melhor cenário. Ele é super rápido, mas eu tenho a limitação Limitação da gaveta. da gavetinha ali, do case, né? Então Uhum. é outro ponto que eu vejo muita gente falando, né? Pô, não, vou comprar um case, vai lá no Xing Ling, compra aquele case lá 3.1, né? E, Pois é. puxa, vai ter uma velocidade super abaixo e não aproveita totalmente o equipamento. Então, muitas vezes, apesar do externo, que é feito para ser externo, ele corre o risco de ser um pouco mais caro, né? Do que você comprar ele para montar o seu SSD externo, acaba sendo uma opção muito melhor, porque você usa ele no topo, né? Sim, ele usa a especificação máxima e outra coisa que às vezes as pessoas, é, por desconhecimento, não entendem, né? Você pega um SSD hoje, vou comprar um NVMe, um casezinho, vai ter a Aham. velocidade máxima, imaginando. Né? Porque esse SSD tem 3 gigas de leitura, vai conseguir ler rapidão, mas ele tem o protocolo NVMe. A porta USB não é uma porta PCI Express com protocolo Sim, NVMe. Aquela gavetinha vai precisar fazer uma conversão de protocolo de comunicação para fazer a comunicação de armazenamento USB. Tem toda uma perda nesse caminho que um SSD realmente USB externo, ele conecta direto na placa-mãe, o dado vai através daquela conexão, né, daquela geração de chipset, né, vai fazer todo o caminho correto no menor tempo possível. E sim. sem o risco de, deu defeito, um mau contato num cabo, queimou a gavetinha, que pode causar um dano naquele SSD que você colocou. É Aham. garantia de cada uma coisa, né? Sim, sim. Cada uma é de um jeito. Né? Você tem um Isso é uma protocolo coisa, só. Yuri, que eu sinto na máquina que eu uso e que em outras máquinas eu tenho esse problema, né? Essa máquina é um MacBook Pro de 14 polegadas e a USB tipo C, né? Na verdade é uma Thunderbolt 4, né? Sim. Não, é o formatinho, né? Mas ela é uma Thunderbolt 4. Então você tem uma velocidade que quando você espeta algum SSD que aceita esse protocolo, ele voa, né? É outra É coisa. outra coisa. Então você vai fazer o backup, foi muito engraçado, que eu tenho um backup muito grande, esse que está no Google, né? Ele, tirando a parte de fotos, ele tem 19 gigas.
Só que tem aquele velho problema que você já deve ter visto quando você vai transferir um arquivo que ele fala que o caminho é longo demais, sabe aquela... Sim. Acontece, mas eu acho que aqui no Mac é algum bug do Mac que quando você insiste, ele consegue fazer. Então, quando você Nossa. ele para, ele interrompe. Quando você pede para ele retomar, ele passa o arquivo. Todos os arquivos que ele reclamou, depois ele conseguiu passar. Não me pergunte por quê. Mas foi engraçado que eu fiz isso com um HD, né? Com esse HD de 4 teras que eu te falei. E assim, eu fiquei, tipo, uns 2 dias para conseguir fazer isso. Porque assim, ele interrompia a cada lote, sei lá, de 500 arquivos e tinha mais de 30 mil para passar. Então, assim, foi um sofrimento. Eu arrumei outro dia, né? Peguei um SSD que ainda era dos mais antiguinhos dos meus aqui, fui fazer a mesma coisa, só que com a conexão adequada, não com a gavetinha, mais lenta. Ele reclamou do mesmo jeito, mas tipo em 15 minutos eu tinha concluído o negócio que eu fiquei dois Levou dois dias. dias. Entendeu? É Nossa. um negócio impressionante, né? A diferença é brutal. Pois é, então, com SSD é uma coisa, fazendo o SSD da configuração correta, na porta correta, né? Então, você vai usar interno, vê lá, você tem um M2, você tem o SATA, você usa a porta correta, você vai ter a velocidade máxima, você facilita todo esse processo de backup hoje, aquilo que era uma dor de cabeça que a gente tinha há pouco Sim. tempo. Hoje é fácil, é só criar o costume, né? Aham. É a preguiça de fazer, não é porque demora, é porque você não tem o hábito. É Se você verdade, cria é o hábito, verdade. né, você tá com Tem tudo que, protegido. eu acho que tem que criar não só no dia 31 de março, né? Mas acho que mensalmente você tem que ter o seu dia do backup. Se Sim, tiver o dia do backup todo mês, você entrou na tua pronto. rotina. É algo que você tem que fazer no dia tal e é o dia de resolver aquele problema, né? Pois é, coloca no seu calendário um alertinha lá para falar, poxa, não vou esquecer, hoje é o dia do Hoje é o backup. dia do Deixa eu backup. começo o meu dia clicando aqui para fazer, porque você Sim, consegue trabalhar e fazendo backup ao mesmo tempo também. Hoje os computadores não têm aquele problema de, nossa, tô copiando arquivo, não consigo mais mexer no é verdade. computador. Não, não vai tomar um café que eu tô trabalhando, né? Pois é, não, hoje não precisa mais isso. Hoje você consegue trabalhar enquanto os arquivos estão sendo copiados, quando está subindo para a nuvem. Você consegue fazer tudo isso e continuar trabalhando. Então não tem Sim, desculpa não para não tem, proteger os não seus tem. dados, né? E me fala uma coisa, no meu caso, então, falando de Kingston, como que eu resolveria esse problema? Pensando aí nos 8 teras aí de material e tendo que começar praticamente do zero, né? Porque é tudo HD tradicional. Tirando aqueles 2 teras da própria Kingston que está aqui, Sim, o resto é tudo HD tradicional, externo. Como que sim. você me sugere? Você acha que Bom, 4 de 2 teras para começar? Que... poderia começar com 4 de 2 teras, né? Inclusive poderia já ser um SSD externo de 2 teras, você nem precisaria começar com um interno, que você não tem um NAS, né? Você trabalha É, esse backup seu a partir da porta USB, sim. né? Imagino que 4XS1000, né, que é o de entrada, que já é 1 GB por segundo de velocidade, Aham, né, já seria uma opção boa para você começar a migrar essas suas informações dos HDs para legal. esses SSDs. E ele é um E aí, externo já prontinho para uso. já prontinho para o uso, Tá, né? E é pequenininho, ele cabe até no bolso, até você vai legal. falar, nossa, eu vou guardar aquele peso todo que eu guardava num negocinho assim, Sim. é fenomenal. E para o seu trabalho, para o seu dia a dia, eu pensaria também no SSD externo, né, nessa porta de entrada, mas pegaria o modelo de mais performance, o XS2000. Aham. Né? Ele já tem até a opção de 4 teras, né, mas pode ir no de 2 teras, que como você trabalha, poderia até ser um de 1 tera, vamos dizer assim, com mais Sim. performance, para você fazer essa movimentação inicial. Afinal de contas, ele vai ser por onde tudo vai passar, né, antes de ir para onde se armazena. Sim, sim. Eu acho que com 2 gigas por segundo que ele tem, né, compatível aí com o seu Thunderbolt 4, vai ser, Vai voar, vai voar. vai voar. E é aquilo, muita gente que eu conheço que trabalha com Mac entende que pode não só copiar as coisas ali nesse SSD externo, como até trabalhar direto nele por essa velocidade toda Sim, através da sim. porta. E a grande vantagem, né, que assim, hoje eu trabalho quase que 100% do tempo em edição de vídeo no Final Cut. Mas quando eu mantenho sempre à minha vista o LumaFusion. O LumaFusion é um editor de vídeo um pouco mais simples, mas que ele roda em celulares, mas roda em tablet também. Porque o que acontece? Quando eu estou fora de casa, eu deixo o Mac em casa.
O Mac, ele é um notebook, mas hoje que eu brinco, né? Custa mais de 20 mil reais. Não é um negócio pra você sair É, na mochila dá em para levar. paz. Não dá. Mesmo, vou viajar. Pô, você não vai deixar no cofre do hotel 20 mil reais ali. É meio Pois assustador, é. né? Por mais que comprando no paralelo, muitas vezes você paga menos, mas não é uma coisa confortável e de fácil reposição. Então, eu tomei o hábito de editar também nesse LumaFusion, que eu consigo editar num tablet. Então, o tablet, o custo de reposição é bem menor e você consegue levar numa mochilinha pequena, aquelas de cruzar assim, Sim, para qualquer lugar. Não vai pesar o que pesa um notebook. Você está viajando e carregando aquilo lá nas costas o tempo inteiro. Então, eu costumo editar os meus projetos nesses dois softwares e os dois aceitam a edição em SSD ou HD externo. ah, Entendeu? é Então eu legal. tenho essa Isso aí é... facilidade. De repente eu comecei um projeto. Hoje tem versão do Final Cut para o iPad. Então eu posso começar um projeto aqui, espetar o SSD e continuar aonde eu estiver, na rua, viajando em qualquer canto, com um software muito parecido, que é uma versão menorzinha, né? Mas eu acho que tem alguns plugins, talvez eu não consiga trabalhar, mas é praticamente o mesmo software. Então eu posso trabalhar em qualquer lugar, mas desde que esteja numa unidade externa, né? Sim, e aí faz todo sentido. E nesse caso, o XS2000 casa perfeitamente. E, e, Funciona muito bem no iPad, né, tipo, com a porta tipo C, né, e você esse consegue daí não realmente... seria a diferença de preço, considerando o backup mais ali, vamos chamar de mais estacionário, que eu mexo menos. Com esse, que seria um backup, mas também uma unidade de trabalho. Você acha que a diferença de preço, de repente, não compensa já ir para o mais caro direto, para ficar meio que a prova de futuro? Ficar tranquilo para daqui para frente? É, Ou vamos é pensar que muita diferença? a diferença é significativa, né? Porque se você pensar que seja 20% mais caro, né? Tem o Aham. dobro da performance e aumenta 20% o preço. Compensa justamente pela performance, é um custo-benefício. Sim, sim. A questão da capacidade, para aquilo que vai ficar guardado, né? Se você fosse fazer uma cópia a mais, né? Ou, não é que eu vou encher ele e aí eu vou guardar ele e partir para outro de trabalho. Aí compensa você economizar nos que vão ficar guardados e você não vai trabalhar. Mas, se você quiser, já daria até para investir, sei lá, num de 4 teras, né? Que, tipo, já pensando, poxa, eu vou precisar de outro depois, já vai num de 4 desse. Quando ele estiver cheio, você parte para o outro. E Sim, aí daria para sim fazer pensando nessa questão de a prova de futuro. Afinal de contas, você vai manter uma performance mais alta em todas as sim. suas unidades e já poderia até começar com uma capacidade de armazenamento maior, Legal, né? legal. Então, para uma pessoa que tem esse perfil de usar notebook como estação de trabalho, ou um tablet, ou até mesmo um celular, né? E tem o Sim, computador na empresa, então o melhor caminho seria começar a investir no SSD de 2 teras para ter um custo-benefício mais interessante e, ao mesmo tempo, uma proteção maior do que um HD tradicional. sim, com certeza. Eu acho que, não é nem acho, eu tenho certeza, é a experiência própria. Quem nunca perdeu um HD, né? Quem É, nunca? Não existe. sim, Estatisticamente, eu não conheço é ninguém, menos verdade. que use computador, já perdeu alguma coisa de um HD, seja Sim, externo, seja interno. A gente não pode arriscar, hoje em dia, com as facilidades que a gente tem, essa acessibilidade dos SSDs, ficar carregando informação em HD para cima e para baixo. Isso aí aham, realmente a gente tem que esquecer. A questão é só escolher o modelo correto de SSD externo que vai atender a nossa demanda. Se a legal. gente quer a performance mais alta, a gente tem opções, investe um pouquinho mais e ganha essa performance extra. Ou a gente pode ir no cenário, beleza, eu quero sair do HD, mas eu não tenho como investir tanto assim, eu prefiro pegar um SSD um pouco mais lento, mas que tenha mais espaço, investe ali, a gente tem essa opção e tudo com mais segurança do que qualquer HD que a gente teria, né? Legal, legal. E dentro da questão de boas práticas, manter uma cópia na nuvem e duas em locais Em diferentes, locais né? diferentes. É Um isso local aí. seguro, se possível, até fora da mesma casa, ou se tiver na mesma casa, num lugar diferente, né? Um lugar pelo menos diferente de onde você guarda os equipamentos normalmente, né?
Pois é, né? Eu criei o costume, né? Assim como você tem os documentos, as fotos mais importantes também na nuvem, tenho no meu NAS aqui em casa, Aham, mas eu sempre ando com um pendrivezinho da Iron Key, né? Que é aquele que tem senha, que é legal. criptografado, na minha mochila. Eu sei lá, se acontecer alguma coisa na minha casa, eu tô na viagem, eu realmente carrego meus dados mais importantes comigo o tempo todo. Aham, Que nesse caso eu sei que se eu for furtado, ninguém vai acessar isso aqui. Tá? sim, Mas isso aqui é um backup que está andando comigo. Se eu tiver em qualquer lugar, perder a minha conta da nuvem, perder meu computador, perder as coisas, eu vou ter comigo os meus dados mais sim. valiosos. E E se acontecer, pequenininho, né? pois Pequenininho. é, tá ali, tá na minha mochila, tá ali comigo, né? Tem a senha, tem meu tecladinho aqui para Que digitar legal. coisas, só eu que tenho acesso, estou protegido. E a Né? capacidade máxima dele, qual é? A gente tem até de 256 gigas, né? Tá. Então, para as coisas mais importantes, dá e sobra, né? Eu vou Aham, falar aí os principais. Eu, na verdade, aqui, ó, eu tenho mais de um, né? Eu ando com dois, mas são de 32 gigas, eu divido realmente, ó, um tem documento, trabalho da faculdade, né? As aham, coisas, minha educação inteira, tem aquelas aham. pastinhas, né? Sim. Série a série, ano a ano, coisa da pós, tudo que eu coloquei. Tem outro aí com fotos, vídeos, mas só aquilo que é realmente importante, né? Não vou, fui num show, tirei foto da banda e vou salvar no pendrive. Não, isso aqui, Não, beleza, tá lá e é tudo bem. documento mais crítico mesmo. Mas coisa mais crítica, um aniversário da minha avó, uma data importante aí da minha mãe, né? A minha formatura, né? Uhum, Coisas que a gente quer realmente guardar, tá aqui e pronto. É meu backup do backup que tá que legal. sempre em Sempre com outro lugar, você. né? Legal, legal. É uma coisa que eu, além de fazer isso, uma coisa que eu comecei a fazer e que mudou a minha vida com relação a backup é organizar por não somente por categoria, mas numerando por grau de importância. Sim. Entendeu? Então, assim, quando eu comecei a fazer isso, mudou, porque assim, Não, as pastas, ó, tem a pessoal, a de trabalho, a do site do canal e assim por diante. E dentro de cada pasta dessa tem de 1 a 10 a prioridade de cada documento. Então, o que eu mexo mais tá ali, tem prioridade zero até, aham. tá em cima, tá no topo. Então, a localização dos meus documentos dentro desse mar de backup ficou muito mais fácil quando eu categorizei de uma forma mas gastei um tempão, né? Mas quando você faz isso, o backup, acho que faz parte desse trabalho do backup, né? De ter esse carinho com o backup, não só fazer, ter o cuidado, mas também categorizar para ficar fácil de você encontrar quando necessário, né? Porque senão o backup vira um oceano que você não acha nada, né? Não, pois é, imagina você ter um monte de SSD guardado aí, não. Tá, e aí, onde eu acho aquele Onde eu acho o documento? quê, né? Você tem que ter uma organizaçãozinha, algum critério, né? Então, Sim, como eu sim, fiz, né? Tipo, eu separei, ó, isso aqui é para documento, isso aqui é para foto, tem o de vídeo, a pasta, o ano. Então, sim. Tudo cada um, ajuda pra caramba, né? né, categorizar é uma parte importante, mas eu É, digo para todo mundo, comece a fazer o backup, né? Esse é sim. o primeiro passo, né? A gente precisa criar esse costume. Depois que já está com o costume feito, beleza, vamos otimizar isso aí, vamos fazer o backup ser mais funcional, né? Verdade, verdade. E aí, mais alguma dica para quem precisa comemorar de forma adequada o dia do backup, né? Ah, Comemorar fazendo um bom backup, mais alguma dica, pois alguma é. orientação? Bom, o que eu digo é, vamos manter esse costume, né? A gente fala que a gente tem que ter alimentação saudável, a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente tem que fazer o nosso backup. Deveria ser um dos nossos mantras, né? No mundo digital hoje, não adianta, né, se a gente lembrar nossos avós, eles guardavam pastas de documento, a gente tinha todo aquele cuidado com tudo que chegava de correspondência, guardava, que era importante. Isso a Aham, gente tem que fazer hoje de uma forma digital, né? A nossa sim. vida é digital, a gente tem que ter esse cuidado de guardar essas coisas de forma importante, de forma segura e acessível. Uma das coisas que até mostrei aqui que eu uso um pendrive Iron Key, a gente tem que pensar sim na segurança dessas informações, né? Muitas coisas a gente não liga, né? Eu já postei nas redes sociais essas fotos, né? Beleza, mas as redes podem sumir. Só que ok, são fotos que eu posso deixar aberto. Se eu deixo aberto, tudo bem, você não está preocupado aí muito com segurança, mas Aham, se você tem uma preocupação, você deveria
tomar esses cuidados, não usar a mesma senha em tudo que você utiliza, Sim. ativar o duplo fator de autenticação, Aham. né, ter mais de um e-mail aí para fazer recuperação das suas E contas. um e-mail E que você não carregue ele na rua, né? Um e-mail que você só exatamente, acessa de casa. né, e esse vai ser o da segurança, esse é aquele que esses grandes portais aí de nuvem mandam um e-mail para aquele seu outro e-mail para falar, olha, tentaram acessar sua conta para um lugar diferente, é aquele outro e-mail que vai te salvar nessas horas, Sim, né? sim. E se você puder usar aí criptografia, ter seus dados, né, com as soluções de armazenamento para as coisas mais valiosas, é uma dica que a gente sempre dá. Olha, existe pendrive, existe a SSD externo hoje que já vem com senha, obviamente é um produto mais caro, mas para aquilo que você realmente dá valor, que deveria Merece, estar né? guardado. Exato. Sim. Uma última dúvida, tá? Que eu tinha até deixado escapar. E obrigado pelas dicas valiosas, né? Uma última dúvida. Uma das pessoas que eu já conversei sobre backup aí no decorrer do tempo, ele comentou o seguinte, que ele via os HDs externos como uma mídia de transporte. E sendo uma mídia de transporte, ele não achava que era tão confiável quanto uma mídia que ficaria num NAS, por exemplo, um HD Sim. que é feito mesmo para trabalhar 24/7. E ainda ele acrescentou que seria interessante, essa eu não tinha ouvido ainda na minha vida, mas ele comentou que seria interessante ligar a cada 3 meses essa unidade para energizar essa unidade, senão correria risco de ter perda de dados. É, Você tem esse mesmo pensamento? É a primeira dúvida. Segundo, no SSD vale esse mesmo procedimento ou não tem essa preocupação? Ótima, ótima, ótima pergunta. Tá? Assim, a questão de energizar existe também para SSD. Tá? Eu acho que, inclusive, faz mais sentido no SSD do que no HD, só que o HD, como peça mecânica, é importante, até porque se você faz isso rotineiramente de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, você consegue, no ouvido, começar a perceber se aquele HD já está morrendo. O Aham. SSD ele não vai morrer por causa disso. Até as especificações dos SSDs, aí já falando do nível de componente, as especificações padronizadas determinam diversas categorias de retenção de dados. Tá? Então, eu posso falar tranquilo, não, você pode guardar aí na gaveta que os dados dificilmente vão sumir dali Uhum. se sua gaveta não estiver no sol, não estiver numa sauna, se não estiver Aham. numa de temperatura muito alta. Quanto mais frio for o ambiente que está o SSD, por mais tempo aquele SSD não precisaria ser religado para energizar. Mas a gente recomenda, pelo menos uma vez por ano, botou na USB, não é nem que, deixa eu abrir passo, nem precisa. É realmente passar um ciclo de energia ali por dentro, você já zera essa contagem, os dados já estão seguros de novo e Entendi. pode deixar para sempre lá. Tá? Aham. Então, faz sentido. Tá. Com relação à questão das categorias, né? O HD externo é realmente uma mídia de transporte, né? O foco, como o mercado procura muito preço, as opções que a gente encontra para comprar de HD são as menos seguras mesmo, né? Por mais Uhum. que tenha alguma proteção ali, movimento, tem algumas características, não vai ser o SSD mais resistente que vai estar naquele conjuntinho USB ali vendendo por um preço acessível no mercado. Né? Sim. A gente tem modelos de HDs que são feitos aí para uso profissional que seriam muito mais resistentes, mas na verdade são dispositivos mecânicos fazendo essa armadura. No caso Uhum. dos SSDs, a gente não tem essa necessidade de uma proteção tão robusta. O que vai mudar de um SSD? É, não vou chamar de transporte, mas um SSD básico para dados básicos para um SSD de trabalho pesado. O tipo de chip que está ali dentro. Tá? Então, a Uhum. construção de um SSD que a gente vende para NAS, para servidor, para workstation, tem um nível de chip que retém muito mais dado por muito mais tempo. Tá. Tá? Então, ele é mais resistente. O SSD que você usa básico, ele não foi feito para essa carga gigante de movimentação de dados, de acesso, de exclusão, de regravação, mas foi feito com sobra nessa capacidade para um uso comum. Então, Uhum. se você vai editar vídeos e vai encher aquele SSD uma vez só, vamos dizer que no máximo,
vou apagar metade dele, regravar e depois eu vou guardar, aquele SSD não vai dar problema nunca, porque você não está realmente chegando nem perto de saturar aquilo. Então, não Certo. tem essa questão de ser uma mídia de transporte ou não. É uma questão de ser uma mídia para trocar muito dado que está ali dentro, ou uma mídia para armazenar uma vez só, armazenar poucas vezes. Tá? Entendi. Então, um SSD básico, mais básico, né, pensando aí na especificação mais rigorosa do mercado, você conseguiria regravar ele, né, eles falam, é cerca de 3.000 ciclos. O que é isso? Então, um SSD de 1 tera, eu vou gravar um arquivo de 1 tera toda vez, é 1 tera que eu vou gravar. Eu vou apagar e vou regravar 1 tera nele. Eu conseguiria refazer isso pelo menos 3.000 vezes. Então, Entendi. poxa, 3.000 ciclos de É, regravação, é né? bastante coisa. É muita coisa, é muita Uhum. coisa. Tá? E aí, lógico, de servidor, de data center, aí a gente pula aí para 10.000 vezes, Sim. e aí vai escalando. Tá? Mas não. Liga uma vez por ano, a cada 2 anos, tá ali na gaveta, não deixa no sol, né? Não bota ali Legal. no forno. Ainda assim, considerando a temperatura de operação, até um calorzinho aqui de uns 60 graus, acho que ele deve aguentar, não é? 50 ou 60? Não, é que assim, o SSD, quando ele está operando, ele está tranquilo. Ele Aham. poderia operar a 60, 70 graus sem problema, Tá. porque ele está ligado, está O problema é ele estar energizado. Ele desligado está nessas condições. desligado nessas condições. Porque o que diferencia, por exemplo, um chip de memória de um SSD de uma memória RAM? Né? A memória RAM ela é super rápida, mas você desliga o computador, apaga-se os dados. Porque a memória RAM tem preocupação de velocidade, ela não tem de armazenamento. Aham. O semicondutor do SSD, né, e de todo o armazenamento flash, a preocupação dele é, legal, eu guardei a informação aqui dentro, eu tenho que manter ela aprisionada. Então, na verdade, você tem ali dentro de um cristal, né, que é um cristalino de silício, elétrons que estão ali tentando se mexer, tentando sair dali e estão Aham. presos. Né? E aí, com o tempo, aqueles elétrons, uma hora pode acabar escapando. Né? Tá. Lógico, é feito de um jeito que não é para escapar. Só que o momento que você reenergiza, você dá energia para aquele elétron ficar ali dentro. Então, Entendi. é uma questão de estabilização só. E uma última dúvida, considerando, né, que o nosso planeta está aquecendo, né? Nós temos as cidades mais quentes, os climas bem mais quentes do que antigamente. Quando você está em casa, você está com um ventilador, com ar-condicionado ligado, você tem uma temperatura agradável. Quando você não está em casa, a casa fica mais quente. Isso acaba impactando ou se ficar um quente dentro de um razoável, não vai ter um impacto tão grande, porque nem sempre a pessoa que mora numa casa consegue ter um ambiente fresquinho quando ela não está em casa, né? Sim. E aí, como é Bom, que... Tem algum impacto ou não chega tanto? não, que assim, para chegar no ponto, vamos dizer, sua sala está no sol, vai começar a esquentar, que seja chegue a 40, 45 graus ali dentro. Essa temperatura está aqui no ambiente, não está lá dentro da sua gaveta, não está Sim. lá dentro da armário, teria que Por mais que esteja um atravessar pouco o mais móvel. alto, seria interessante ele não ficar dentro de uma gaveta ou dentro de um armário que está diretamente no sol. Mas Exato. desde que esteja dentro, mesmo com a casa mais quente, não é um calor que vai Não afetar, vai que vai influenciar, atrapalhar a não vai vida. afetar. E não, Não, não vai. não encurta a vida dele de nenhuma maneira, né? Não, de maneira nenhuma. Legal, legal. Para começar a encurtar, teria que chegar ali nos 50, 60 graus dentro da gaveta. Mas aí a gente aqui Nossa, fora já teria. A gente já não estaria aqui para abrir essa gaveta não tá também, nem né? no Rio de Janeiro que teve aquela sensação térmica de 60, mas foi um dia, né? Pois é, Dá para ficar tranquilo. tranquilo, Legal, tranquilo. legal. Então vou começar agora, depois a gente conversa até um pouco mais para você me dar mais umas dicas, mas eu vou começar então minha saga para caminhar pro o abandono do HD e a migração para o SSD de fato mesmo para todos os backups. Com Fui certeza facilita. convencido por você, Yuri. Mas é uma segurança e é uma praticidade que hoje em dia é o que a gente tem que fazer como objetivo, né? Essa Sim. migração tem que acontecer. E aí, de pouquinho, não precisa, nossa, não, se eu não conseguir fazer tudo de uma vez, eu não vou fazer. Não, a gente precisa começar uma unidade de cada vez e a gente chega Sim, lá. sim. E como eu estava comentando com você, mantendo o HD como o segundo backup.
Ele vira Exato. o backup do backup e o backup principal vira o SSD. O sofrimento vai ser, né? Se tiver que mexer qualquer coisa nesse, nesse HD, é para não mexer, né? É para ele ficar para trás mesmo, né? Pois é, para o último caso é uma solução, Sim, uma, é uma solução, vira uma solução de emergência mesmo, né? sim, Ah, legal, legal. Foi bom o show. papo, gostei. Ah, Obrigado, cara, bom. por conversar, pelas informações. Eu gostei bastante. Você criou uma conta enorme para mim, mas eu estou feliz assim mesmo. Pelo Ah, menos vai ajudar. eu vou caminhar pro correto. Vou... E assim, já há algum tempo, brincadeiras à parte, eu já estava começando a fazer esse processo de uma forma lenta, mas já estava começando a fazer esse processo. É que a minha necessidade imediata, recente, foi sair de dois HDs mais antigos para um de 4 teras. Entendeu? Porque eles estavam muito antigos. Aquele cenário que eu te comentei ali no começo da conversa, ele hoje ele é um backup de um backup, que hoje eu acabei ficando com dois de 4 teras. Mas ainda preciso de um restinho ali de um de 2 teras, entendeu? Que ainda é um pouco mais antigo, mas eu já estou conseguindo acomodar quase que cheio, né? Esses dois de 4 teras. Mas para você ter uma ideia, foi até que recente que eu fiz isso, porque eu já tinha comprado o HD, mas eu não tive tempo de fazer o backup como eu gostaria. Então eu parei praticamente nesse final de semana. Antes, né, eu já tinha passado aquele cenário para o Guilherme, né, que eu comentei agora no comecinho do vídeo. E, assim, ficou. Eu fui na correria já, pô, uma hora tem que fazer. Aí sentei no final de semana, comecei a fazer essa transferência, consegui matar um dos HDs de 2 teras, que era, pra você ter uma ideia, era um HD da Samsung. Eu não sei da onde ele surgiu, cara. Deve ter sido de algum computador muito antigo. Então eu estimo uns 7 anos a vida dele, 7 ou 8 anos. Da onde ele veio, eu juro que eu não sei. Talvez tenha sido algum HD externo que foi para uma outra gaveta, sabe? Um casezinho, Sim. mas era muito velho. E aí eu comecei por esse mais antigo, tem um segundo mais antigo de 2 teras que virou de trabalho para os vídeos atuais, mas eu já lotei dois de 4 teras que hoje eles estão no modo estacionário. Então aí, claro Ah, que ele tem o estacionário, mas ele tem o mensal do que está no Google e fotos e vídeos. Ele tem um espelho aham. mensal. Mas ele já virou praticamente um estacionário. E aí a ideia é começar com o de trabalho e depois começar lentamente a passar esses 8 teras quase, né? Deve ter uns É, 7 teras que eu deixo uns 500 livres, porque eu acho que quando você chega muito perto do fim, ele fica até barulhento. Não sei se você já percebeu. Parece que sim. não tá confortável quando você usa um HD tradicional até o fim, né? Então eu deixo É, ali uns 500 de sobra, que seriam uns 10%, né? Mais ou menos, até um pouquinho mais. E agora eu vou transferindo aos poucos, né? Fazer a conta, né? E começar pelo que é mais importante até conseguir me livrar dos dois HDs aí com o tempo, mas mantendo como backup do backup, né? sim, né, a gente se tem a nossa disposição, vamos usar, né? É Sim, já importante a tá gente aqui, ter já comprou mesmo, né? pois é, Deixa ele por vamos aqui. fazer o uso e aos poucos a gente vai modernizando o resto, Isso aí. né? Ah, legal. Obrigado, cara. Valeu. Imagina, obrigado a Valeu você. mesmo. E Papo legal vamos, pra caramba. conforme eu for modernizando o parque aqui, eu vou te contando como é que foi. Show. Beleza? Beleza. Valeu, Yuri. Valeu, Guilherme. Brigadão, Obrigado viu? aí, obrigado pelo tempo de vocês aí, viu, gente? Imagina, obrigado. Eu que agradeço aí essa horinha. O Yuri já tinha me ajudado muito no passado, continua ajudando agora também. Legal. Bom saber. Mas pode contar sempre com a gente, viu, Rodrigo? Qualquer Legal, coisa, legal. sempre. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o bate-papo com o pessoal da Kingston. E agora o longo trajeto, né, até conseguir renovar aqui o meu parque, né, de HDs por SSD. Eu achei interessante a dica, né, de começar com os SSDs de 2 teras, né, porque de 4 realmente é muito caro. E agora é fazer pesquisa e fazer a substituição aos poucos, porque não tem como, né, sair trocando tudo isso, é muito caro, né, gasta um bom dinheiro, mas com certeza eu vou, além de ocupar menos espaço, eu vou ficar com um equipamento mais confiável, é aquela história, né?
o HD, se de repente por qualquer problema escorregou da sua mão, você corre o risco de perder todas as suas informações. Então, é uma mídia mais frágil. Claro que eu deixo super bem guardado, ligo de tempo em tempo e tal, mas não é a melhor forma de você guardar. Ainda pelos grandes volumes e pelo custo do SSD, com certeza ainda é uma opção bem interessante, mas na medida do possível, com certeza partir para o SSD é o melhor caminho. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e um grande abraço aí pelo pessoal da Kingston e meus agradecimentos aí ao bate-papo que foi muito legal aí com o Yuri. Tá bom? Um abração para vocês, até mais. Tchau, tchau.